Bem, meu bom dia a todos e a todas, turma da Ecologia da Amazônia, né, no curso de Ciências Biológicas. Nós estamos dando início ao nosso segundo dia de seminário temático sobre ecologia da Amazônia. Então, nós temos hoje dois temas, que é desmatamento da Amazônia e recuperação de áreas degradadas, né? E nós vamos dar início, então, ao primeiro tema, né? Que é sobre ecologia da Amazônia. É um tema mais geral, mas esse especificamente vai falar sobre desmatamentos na Amazônia e fragmentação do habitat. Então, o nome do seminário hoje, do tema do seminário hoje, é esse, né? E só para ficar gravado, hoje é dia 7/6, tá? De 2021, né? Eu vou então passar para o grupo, que é o grupo 1, se eu não me engano, né? Que vai então iniciar o seu trabalho. Então, eu já estou passando a apresentação para a Iana e a Laís, né, para que elas possam, então, fazer a apresentação do tema. Pode, pode começar já? Pode. Então, como o professor falou, nosso tema é desmatamento da Amazônia e fragmentação de habitats. Então, a gente vai falar hoje do desmatamento da Amazônia, causas, impactos e como combater. As causas. O desmatamento, como sabemos, né, da Amazônia, ele é um fenômeno que ele não é recente. Porém, em 2019, o tema ele passou a ser mais frequente nas mídias e nas redes sociais, depois que foram divulgadas estatísticas nas redes sociais sobre o aumento no número de incêndios na Amazônia. Não sei se vocês lembram, mas em 2019, em todas as redes sociais, ele estava falando e entrou até em primeiro lugar nos trends do Twitter sobre esse desmatamento, tá? Historicamente, a perda da cobertura vegetal na Amazônia ele está diretamente ligada às práticas criminosas de exploração de terras, que é chamada da fronteira agrícola, que nesse caso é obtida às custas do desmatamento desenfreado. Professor, você poderia, por gentileza, desligar o seu fone, que está dando eco. Tá, obrigada. E o fato novo, ele veio do posicionamento do governo federal, que eles discordavam de dados divulgados pelo próprio órgão, que é a INPE, que é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que no caso eles discordaram desses dados que a gente vai falar mais para frente. Bom, os impactos. A queimada ela é praticamente prática mais comum utilizada com o objetivo de liberação de uma fração de território para a atividade agropecuária, que com ela uma série de impactos ambientais eles são imediatamente percebidos e alguns com desdobramento incalculáveis. E esses impactos, por sua vez, eles são medidos por meio de alertas que vêm de satélite e órgãos de proteção ambiental. Agora, né, vamos ver como funciona esse sistema pela qual o governo e os países eles podem conhecer em tempo real os números do desmatamento, que no caso aqui, de acordo com a IPE, entre os meses de julho e agosto de 2019, as alertas de desmatamentos eles cresceram até 40%. O Instituto também ele apurou que entre janeiro e agosto de 2019 houve um aumento de 83% nas queimadas, que se comparado com o mesmo ano, como é a mesma data, que porém no ano de 2018, ele está muito acima. E isso trata de um aumento, do maior aumento que já foi registrado entre 7 anos. Ou seja, no período de 7 anos, esse foi o maior aumento que teve, que totalizando 73 mil focos de incêndio mapeados. Segundo o INPE, né,
mais de 20 mil hectares de floresta foram varridos da Amazônia, chegando a atingir até países vizinhos. Bom, aí agora vamos falar sobre as alertas do DETER, que para o monitoramento dessas queimadas, o INPE ele utiliza o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que é mais conhecido como DETER, que no caso ele é um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e ao controle de desmatamento e da degradação florestal realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. E Ayana, o... só, Oi? só a pronúncia aí, é os alertas, o deter, É deter, tá? DT. Tá bom, tá bom. Deter, que é lá feito pelo INPE, né? Você já falou, Uhum. aí, Instituto Nacional de Pesquisas Isso, Espaciais. E ele só DT. vê desmatamento. A gente tem que separar bem o que que é desmatamento e o que que é queimada, tá? A Uhum. queimada é uma consequência do desmatamento, mas o deter, ele, ele vê desmatamento. É diferente do que vê Sim, queimada, tá? eu falei para você, um sistema de Tá, tá. alerta para o suporte à fiscalização e o controle de desmatamento e da degradação florestal realizado. Muito bem, muito bem. Tá certo, eu não tô, E só estou reforçando, tá? tá bom. Que é tanto pelo IBAMA como com outros órgãos ligados a esta temática, né? E, no caso, são utilizadas imagens que são captadas por satélite. E essas imagens, elas podem indicar três classes de devastação, que é o desmatamento, a degradação e a exploração madeireira. Que o desmatamento é o desmatamento com solo exposto e desmatamento com vegetação e mineração. E a degradação é a cicatriz, causa cicatriz, né, de incêndio florestal. E a exploração madeireira, que ele é o corte seletivo tipo 1, que é o desordenado, que no caso ele ameaça a conservação do cerrado, e o corte seletivo tipo 2, que é geométrico. E vamos falar um pouco sobre os impactos em 2018 e 2019, que são alertas maiores que a média. Há outros números que evidenciam a extensão do desmatamento, que poucos precedentes encontra desde que o INPE passou a monitorar a região amazônica em 1998. Entre janeiro e agosto de 2019, 52% dos focos de incêndio eles foram localizados nessa região, a região amazônica. E depois, né, em segundo lugar, ele vinha para o Cerrado, que é no centro-oeste brasileiro, com 30,1% dos alertas. Embora esses números eles não sejam recordes históricos, eles representam uma tendência preocupante de aumento das queimadas. E agora as áreas com maior índice de alerta. Esses números eles revelam que quais são as regiões, né, e estados brasileiros com maior recorrência de alertas. Em primeiro lugar, desse ranking de negativo, né, está o estado do Mato Grosso, que no caso ele totaliza 13.682 alertas, isso é nos 8 meses do ano de 2019, que é de janeiro até agosto. Em segundo lugar está o Pará, que ele soma 9.487 alertas. E em terceiro lugar, Amazonas, que com 7.003 avisos nesse período. Também não tem como não falar do estado com menor índice, né? Que é o Amapá. O Amapá ele teve apenas 17 avisos de queimadas, que foi registrado entre janeiro e agosto. E aqui as críticas aos dados do INPE. Embora se apoie uma metodologia de trabalho que utiliza dados extraídos de satélite, o INPE não escapou das críticas do presidente, né? Segundo o chefe executivo, os dados informados, eles não condizem com a realidade. E ele ainda acrescentou que o desmatamento da Amazônia, se acontecesse de fato,
se tivesse acontecendo de fato em ritmo acelerado, a região já teria virado deserto. E essas críticas também, o ministro do Meio Ambiente, ele ainda apoiou, disse, verdade, ele ainda apoiou, dizendo que era que o presidente estava certo, né, para não ser demitido, que é o Ricardo Salles e outros líderes militares que são ligados ao governo. E segundo o presidente Bolsonaro, a ideia é mudar o comando para que os órgãos publiquem dados mais consistentes. Eles não querem que o país coloque os dados verdadeiros, querem só que não prejudique a imagem do Brasil, ou seja, a imagem dele, né? Enfim. E nisso, essa divulgação, ela provocou a demissão do diretor do INPE, que foi ele que publicou essa nas redes sociais em 2019. Foi ele que publicou todos esses dados. Aí ele foi lá e demitiu ele porque ele está falando a verdade. Ele não queria que o país soubesse, que o mundo soubesse desse desmatamento. É isso. Então, enquanto o governo e seus órgãos de controle não chegam a um consenso sobre o que é verdade e o que é mentira, né? De acordo com os números do desmatamento, a Amazônia ela vem sofrendo as consequências disso. Aí agora nós vamos ver os efeitos diretos e indiretos provocados por essa devastação. Pode passar. A primeira consequência é o aquecimento global, né? Nós sabemos que o efeito estufa não é naturalmente nocivo, né? Ele serve para manter os raios solares mais próximos da Terra e assim assegurar uma temperatura confortável ao planeta, né? O problema vem do excesso desses gases, que quando as áreas florestais são queimadas, as emissões desses gases aumentam consideravelmente, né? E como consequência disso, o efeito estufa ele deixa de ser algo natural e a temperatura do planeta ela vai se elevando altamente de uma forma muito perigosa. Pode passar. E também tem os prejuízos socioambientais. Os danos causados à atmosfera, eles prejudicam a todos. O desmatamento, ele também prejudica as pessoas que vivem da floresta, né? Nas florestas, que são os povos originários, né? Os povos indígenas. E a gente também pode observar que algumas ações dos madeireiros, geralmente, elas sempre vêm acompanhadas de muita violência, de mortes e conflitos, né? E isso causa muito danos também, né? As pessoas que estão lá e estão entre esses conflitos. E também tem os impactos econômicos, que ele traz uns impactos econômicos muito pesados, além de piorar a imagem internacional, né? Como nós vimos sobre o aquecimento global, com a escalada do desmatamento, vem o aumento das temperaturas. E esse aumento da temperatura, ele é muito prejudicial, porque eles alteram o regime das chuvas também, modificam os regimes das chuvas, causando um desequilíbrio totalmente alto no ciclo de vida em nível mundial. O excesso da chuva, ele pode causar a perda da colheita, né? Por causa de alagamentos e tudo mais. E a falta, que é o contrário desse excesso, né? A falta da chuva, ela causa seca e morte dos animais. Também tem doenças e mortes que, com o desequilíbrio climático, que já se faz perceber, traz consigo diversos riscos à vida, que aumenta o índice de fenômenos como tufões, furacões, vendavais e enxurradas. Pode passar. E outra consequência, né, são os conflitos sociais, que é um quadro muito preocupante em virtude desse crescimento, né, em regiões de fronteiras agrícolas, de desmatamento que causa esses conflitos. As pessoas ligadas à defesa do meio ambiente, por sua vez, também sofrem os efeitos desses conflitos, porque elas estão lá diretamente, né, mediando, tentando resolver a situação e sempre causa um atrito muito grande. E também tem os impactos no patrimônio público. A grande questão que se coloca com o recente choque entre o governo e o INPE, né, como a Ayana havia falado, dessa discussão entre ser verdade ou não o nível, né, do desmatamento.
e a aplicação dos recursos públicos no controle do monitoramento da Amazônia. Pode passar. Também tem os impactos climáticos. Como nós vimos, o planeta inteiro ele sofre com essas consequências do avanço do desmatamento, por causa do efeito imediato, né, que é o aquecimento da atmosfera que vem se elevando em níveis muito altos. E a redução desse aquecimento global, ela é um processo que é demorado, ou seja, não vai ser do dia para a noite que tudo vai voltar ao normal, né, em aspecto de meio ambiente, do aquecimento e tudo mais. Enquanto isso não acontece, são esperados aumentos nos números de incêndios, secas e enchentes, né, como a gente vem vendo todo ano, que tem uns incêndios exorbitantes, umas secas muito grandes e enchentes também, tudo um no nível do outro, né? Quando a seca é muito grande, a enchente também é muito grande e os incêndios também. E aí tem os boicotes de importações, né? Que a postura recente do governo federal, ela acendeu um alerta não apenas para a possível antipatia de outras nações, mas sobre sanções econômicas. Isso porque diversas empresas, né, de renome internacional, elas já estão suspendendo a importação de gêneros e produtos com origem na agropecuária que nasce de queimadas. E isso vem gerando enormes prejuízos econômicos, né, com a retirada dessas, dessas compras, né, de países estrangeiros. Pode passar. Também tem as fazendas de gados. A pecuária é um importante setor da economia e um dos motores do desenvolvimento brasileiro, graças aos empregos gerados e às exportações, né? Pesquisas apontam que o rebanho bovino na região amazônica ele cresceu aproximadamente 40% entre 1995 e 2016, passando de 37 para 86 milhões de cabeças de gado, né? E com isso, né, acontece os prejuízos para a região amazônica. E é necessário uma ação firme para combater o desmatamento, e ela precisa começar na sociedade em si. Gente, deixa eu só fazer um comentário. Posso fazer um comentário, Laís? Pode? Lá para frente? Olha, observe esse dado que a Laís está trazendo para a gente aí. 95 para 2016, nós tínhamos 37 milhões de cabeça de gado e passou para 86 milhões. É isso, Laís? Isso. Né? Então, você veja bem, quase 100 milhões de cabeças de gado só na Amazônia, né? Não estou fazendo uma coisa assim destrutiva, não, gente. Eu só estou querendo mostrar que para poder ter gado teve que avançar o desmatamento, né? Para poder ter 86 milhões de dados. Vocês têm ideia quantos milhões de habitantes tem a Amazônia? Alguém tem esse número? Não chega a 30 milhões de habitantes. Então, na realidade, eu tenho 3 vezes mais cabeça de gado, entendeu? Do que habitantes na Amazônia. Você está entendendo? Né? Sim, professor. Hã? Fala. Sim, estou só confirmando. Então, e lógico que para colocar esse gado, criar, recriar e ter todos os procedimentos que são necessários para poder plantel de gado, de boi, né, matar, né, porque a não ser que eu fizesse boi confinado, como faz a Europa, né, a Europa fina. Mas aqui eles falam, inclusive, que é o boi verde, né, o boi que é criado a pasto, etc, etc. Eu só parei para destacar para essa coisa precisava parar, né, mas eu não estou vendo muito como a gente vai estancar essa magia que está aí, né. Mas continua, desculpa. Só um Tudo bem, comentáriozinho. professor. Pode passar, Ana. Aí, Ana. Então, o desmatamento na Amazônia, ele afeta não somente os brasileiros, né? Os países estrangeiros, embora interessados no assunto, eles não têm como se envolver diretamente nessa questão. Também devido ao governo, né, atual, que não dá muito espaço também. E o combate ao desmatamento, ele depende de iniciativa de três instâncias da sociedade brasileira.
A primeira é as ações do governo, né? Que é dever das autoridades proteger o meio ambiente, e isso inclui, além de investir em fiscalização e combate direto às máfias que ilegalmente desmatam a região, né? Porque a gente pode ver que tem muitas máfias que elas entram em determinadas regiões, fazem esse desmatamento, não tem uma fiscalização direta lá, ou eles simplesmente não dão muita importância, e assim eles vão seguindo, né? E isso é dever do governo cuidar dessa parte. E também tem ações de empresas e investidores que não fechar parcerias com empresas de governos que não seguem as boas práticas ambientais é algo importante, né? Porque você está incentivando a eles terem uma boa prática ambiental também. E ações em conjunto com a sociedade. A sociedade, ela pode e deve participar ativamente para ajudar a proteger nossas florestas, né? Elas têm que exercer também o seu direito ao voto de uma forma consciente, para que possa pensar também nas consequências de um governo ruim. Não comprando produtos originários de exploração indevida do solo, e todos podem ajudar a combater o desmatamento, né? Tem denúncias, tem que você pode ligar, né, para denunciar que está tendo desmatamento em alguma área, alguma região, tem disque para queimadas também e tudo mais. São essas as ações que são de instância da sociedade inteira, né? Que todos podem ajudar, todos podem colaborar. E assim a gente tentar reduzir esses níveis grandes de desmatamento. E também vamos falar um pouco a respeito da fragmentação da floresta, né? Que elas têm múltiplos efeitos sobre a biota amazônica. Elas podem alterar a diversidade e a composição das comunidades nos fragmentos, podem mudar os processos ecológicos, como a polinização, a ciclagem de nutrientes e o estoque de carbono. E essas mudanças ecológicas que ocorrem em função do isolamento são, em geral, proporcionais ao tamanho do fragmento que é causado, né? Consequentemente, fragmentos pequenos, eles tendem a ter menos espécies como um todo, que é a menor riqueza de espécies, e menor densidade de espécies por unidade de área do que fragmentos grandes. Os fragmentos de floresta na Amazônia, eles parecem ser particularmente vulneráveis aos efeitos de borda, né? Que a Ana vai falar um pouco sobre. E sob essas condições naturais, as bordas elas são raras nas florestas tropicais, mas quando a floresta ela é fragmentada, a quantidade de bordas ela aumenta dramaticamente. E essas novas bordas elas são artificiais, criando uma transição abrupta entre a floresta e a área alterada adjacente. Mas nas florestas de terra firme da Amazônia Central, um dos efeitos de bordas mais proeminentes é o aumento na taxa de mortalidade das árvores, que causa um aumento na incidência de clareiras no dossel próximo às bordas. E os efeitos de bordas também causam alteração nos gradientes físicos e na abundância das espécies nos fragmentos. Em geral, as espécies que são mais vulneráveis à fragmentação florestais tendem a responder negativamente à formação de bordas que necessitam de áreas extensas e não são toleráveis à matriz, ou seja, o mosaico de habitats modificados que circundam os fragmentos de floresta, enquanto que as espécies que são resilientes aos efeitos de fragmentação florestal geralmente têm características opostas. Isso é um pouco sobre a fragmentação de habitats. E É isso, essa professor. fragmentação, ela pode ocorrer por meios naturais, né? Como a gente já conhece. E também pode ser por tipo de desastres ou causa de atividades humanas, né? Que aí entra essa parte do desmatamento também, que pode ser uma causadora da fragmentação de habitats, as queimadas também, a exploração madeireira e as construções de estrada, tudo isso causa essa fragmentação. Muito bem. Terminou? Sim, professor. Sim. É. Então, eu queria que vocês fossem pensando aí para fazer um resuminho
Posso pedir licença para vocês passar o videozinho? Eu tinha mandado o vídeo para vocês, eu achei até que vocês fossem usar, né? Sobre Pode fragmentação. sim, professor. Posso passar esse vídeo, então, sobre fragmentação? Hã? Pode sim. Tá, então eu queria Pode. que isso. Então eu queria que vocês tirassem a coisa e pensassem, enquanto isso, quais são as principais causas de desmatamento da Amazônia, as consequências, só bem sintetizado assim, tá? E o que que tem a ver a história da fragmentação? Então, são três coisas que eu queria mais para finalizar, para fechar, né, o tema de vocês, tá? Eu vou também parar a gravação, tá? Onde é que está aqui para fechar a gravação, ok? Tá? E vou então passar esse videozinho para que a gente possa alterar. Deixa eu ver, desculpa aqui, gente, que Professor, é para a gente ver essas perguntas e falar aqui, é? eu queria que vocês finalizassem, depois de passar o videozinho sobre fragmentação, tá bem interessante, um professor lá, acho que da UNB, se eu não me engano, da USP, ele gravou um vídeo falando sobre fragmentação, é 8 minutos, então é bem rapidinho, eu acho que vale a pena para poder, vocês fizeram uma boa apresentação, viu, parabéns, né, é só para fixar um pouco essa questão da fragmentação, tá? O que eu queria que vocês fizessem é que vocês pensassem aí as causas do desmatamento, as consequências do desmatamento, tá? Basicamente, e que importância isso tem para a Amazônia, né? Se nós já estamos no limite, se não estamos no limite, o que que a gente tem que fazer, tá? São as três coisas para poder fechar, tá? Então eu vou soltar o vídeo, vocês estão vendo o vídeo aí ou não? Estão vendo, gente? Sim. Tá. Então eu vou soltar o videozinho, tá? Com o professor Alexandre Souza, né? E ele vai, então... Estão ouvindo aí? Não. O que aconteceu com o som? Fragmentação é um problema para falar para você sobre uma coisa da maior importância que todo brasileiro deveria saber, que é a fragmentação. A fragmentação é um processo que acontece na natureza quando o ser humano pega um ecossistema que era contínuo e ele destrói uma parte desse ecossistema. E aí, como consequência, sobram partes, pedaços desse ecossistema anterior, e a gente chama essas partes, esses pedaços que restaram após a destruição parcial, de fragmentos. E uma característica é que eles têm bordas abruptas. Quando você tem dois ecossistemas naturais vizinhos, tem uma transição entre eles, chamada ecótono, que é uma transição mais ou menos suave. Entre fragmentos, você tem o fragmento tendo uma borda abrupta. Na maior parte do Brasil, tirando a Amazônia, o que nós temos hoje são fragmentos. Mesmo fragmentos enormes, você tem o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa, todos esses ecossistemas estão fragmentados. E a maioria dos fragmentos é de tamanho reduzido. Agora, muito importante da gente entender é que os fragmentos são da maior importância. Os fragmentos, eles são fonte de recuperação ambiental para as áreas degradadas. Eles são ponto de parada para os animais que estão passando na paisagem e usam esses fragmentos como refúgio. Eles são refúgio permanente para várias espécies de animais e plantas que não têm outro habitat naquela região inteira. Eles são reserva de informação genética para aproveitamento na agricultura, para aproveitamento para conservação. Eles são base para o ecoturismo. Eles ajudam muito no armazenamento de carbono para amenizar o aquecimento global. Eles protegem a água, as águas do subsolo e ajudam a filtrar a água da chuva. Eles protegem os rios, evitando a erosão na beira dos rios. Funcionam como quebra-ventos e protegem atividades agrícolas delicadas, como o cultivo de hortaliças, de frutas delicadas, como morango, por exemplo. E também são fonte de inspiração cultural e artística para as pessoas que estão em contato com eles. Agora, o ambiente que está ao redor do fragmento, esse ambiente alterado pelo ser humano, é chamado de matriz. A matriz pode ser uma matriz, uma pastagem, pode ser um campo agrícola, pode ser até uma cidade, um bairro.
Então as pessoas têm uma atividade ali na matriz. Essa atividade na matriz influencia o fragmento. A matriz influencia o fragmento. O fragmento é muito influenciado pela matriz. Quanto menor o fragmento, mais influenciado pela matriz ele é. Essa influência ocorre na borda do fragmento. Então a borda do fragmento, muitas vezes, quase sempre, é um ambiente mais degradado, um ecossistema com vários problemas. Os problemas principais são a entrada de vento lateral, que muitas vezes derruba árvores, né? Seca, também resseca a vegetação. A entrada de plantas invasoras típicas de beira de estrada, terreno baldio, né? Chamadas plantas ruderais, essas trepadeiras. A extinção de espécies importantes que não conseguem ocupar aquela borda. A invasão de espécies exóticas, como animais domésticos ou como gado, que entram no fragmento e usam o fragmento na borda. Também o fogo, que às vezes vem da matriz e queima o início do fragmento, destrói aquela borda. Então a borda é uma área degradada do fragmento. A borda não funciona muito bem como uma área de conservação de espécies. É o meio do fragmento que funciona mais. Por isso que é importante a gente deixar os fragmentos maiores possíveis, aumentar os fragmentos, para eles poderem ter mais núcleo e menos borda. Agora, se a matriz pode ser mais ou menos agressiva. Se uma matriz, por exemplo, mais agressiva de todas é urbana, um bairro com asfalto, essa é a matriz mais agressiva. Depois disso tem a matriz de pastagem, é bastante agressiva, porque é muito aberta e tem os animais que entram. E você tem depois a agrícola, pastagem agrícola. Depois você tem as áreas abandonadas, que são secundárias, que tem uma vegetação secundária abandonada. Essas são já matrizes mais amigáveis. E você tem a matriz de plantação, de eucalipto, de acácia, matriz arbórea, que essa protege até razoavelmente o fragmento. Agora, se a matriz for muito agressiva, o efeito de borda pode ficar mais forte, crescer e penetrando e pode até destruir, o fragmento pode entrar em colapso. Gente, vamos valorizar os fragmentos que a gente tem. Fragmentos de qualquer ecossistema são muito importantes, eles são preciosos. Quando você tiver uma fazenda, uma propriedade rural, um bairro numa cidade, qualquer lugar, e vê uma mancha de vegetação, da vegetação que for, valorize essa mancha. Essa mancha é refúgio da vida, da biodiversidade brasileira. Vamos proteger os nossos fragmentos. Vamos impedir que o gado entre e parte dentro desses fragmentos, pisoteie. O gado, quando penetra os fragmentos, sem querer, eles eliminam as plantas jovens dos arbustos e árvores que estavam nascendo ali. E com isso eles impedem a regeneração natural das árvores, da vegetação. Então um fragmento pastejado é um fragmento cujo interior é liso, limpo, sem regeneração natural. Então ele elimina a possibilidade de renovação daquele fragmento. Vamos cercar os fragmentos das nossas fazendas, propriedades rurais, para que o gado fique na pastagem, onde ele deve ficar. Vamos evitar o fogo. Não ponha fogo nos fragmentos. Vamos impedir que o fogo atinja os fragmentos. Vamos construir aceros ao redor dos fragmentos, que são pequenas estradas de terra que o fogo morre ali antes de entrar no fragmento. Isso é muito importante. Não jogue lixo num fragmento. O fragmento não é um lixão. É um local importante, um local sagrado de beleza, de vida, para ser preservado. O lixo é para ser reciclado ou levado para os locais adequados de encaminhamento desse lixo. Não é nos fragmentos, nem nos rios. Não caça nos fragmentos. Os animais que vivem nos fragmentos estão isolados, são poucos, estão muitas vezes estressados, com dificuldade de se alimentar, dependendo do tamanho do fragmento. Então a gente pode levar à extinção esses animais, desaparecimento final, por uma coisa que hoje em dia não é mais necessária. Ninguém precisa mais de caça para se alimentar, praticamente ninguém. Populações muito isoladas, uma situação muito difícil é que precisam. Vamos promover o turismo ecológico nos fragmentos. Um fragmento florestal bem conservado, ele tem um valor muito grande, ele pode ser muito bonito, ele pode ser fonte de atração, de passeio, de momentos de lazer muito, muito bonitos. Então, vamos atrair o ecoturismo usando fragmentos bem conservados, expandidos, com trilhas demarcadas, onde as pessoas podem ver coisas, flores, plantas, cachoeiras, sabe, vistas, conhecer árvores importantes. O fragmento é um momento das pessoas se aproximarem da natureza. Conheça o fragmento florestal próximo da sua casa.
valorize, saiba o que tem ali. Vou fazer um parêntese aqui, que o Brasil, infelizmente, tem uma questão de segurança muito problemática atualmente. Então, se a sua região não oferece segurança, você não deve ir até o fragmento. Muitas vezes, os fragmentos em áreas perigosas podem não ser seguros. Mas isso é um problema da segurança do país, e é uma questão social. Não é um problema causado pela natureza. Mas, se você tiver uma região segura, procure organizar com pessoas, amigos seus, pessoas da família, um conhecimento sobre aquele fragmento, para que aquilo seja conhecido, faça parte do patrimônio cultural seu e da sua região. Você conhece algum fragmento? De qual ecossistema? Escreva aqui embaixo, diga o que você já teve alguma experiência. Bem, gente, eu queria parabenizar o grupo, né, pela apresentação, foi muito boa a apresentação. Eu fiz questão de passar esse vídeo aqui só porque, como se diz, ele reforça os conceitos que o grupo já havia apresentado, né? A Laís, acho que foi a Laís que apresentou, se eu não me engano, tá? Então, tá de parabéns. Eu só queria que vocês anotassem aí, né, que é importante saber o que é um fragmento, tá? A importância dele. 2. 3. O que é um núcleo, um centro de um fragmento? O que é uma matriz, né? Vocês entenderam bem essa história da matriz? O que é a matriz? E o fragmento é o que está ficando, né, gente? Porque o pessoal vai nas áreas das propriedades, vai tirando, né, para poder criar gado e tal, e fica lá uma reserva legal, que não deixa de ser um fragmento, né? E o fragmento, ele tem vários aspectos, e um dos aspectos que se destacou aí foi a questão do efeito de borda, né? Então, quando se fala em borda, está falando daquela área de contato do fragmento com a matriz, né? A matriz, então, é aquilo que está logo depois, né, do fragmento. Então, você tem um fragmento lá que é um fragmento florestal, geralmente, né, que ficou ali porque teve um desmatamento em volta, né, foi fazer uma pecuária em volta, ou foi fazer uma agricultura, né, ou uma cidade, como ele apresentou aí, né, e isso tudo tem influência no fragmento. Então, o fragmento é importante, né, e tem diversos tipos de fragmentos. Tem fragmentos que são fragmentos pequenos, né, então, do ponto de vista ecológico, né, eles são bastante pobres, né, e tem fragmentos que são maiores, né, então tem uma quantidade maior de espécies, tanto vegetais como animais, né. Eu acho que ficou bem explicado aí o que significa um fragmento, né, tanto na explicação da Laís, como depois, não, foi na Ayana, a Ayana que explicou, né, Ayana? Foi? Fragmento? Foi a Laís, Foi nós duas, professor. Foi as duas, tá. Né? Como agora também o vídeo veio para consolidar um pouco esse entendimento. Então, fechamos. Antes de eu voltar lá para o final da apresentação de vocês, eu queria fazer uma pergunta. Vamos ver quem que consegue me responder. Não é só para o grupo, não. Pode ser para o resto da turma também, tá? Me dê alguns exemplos de fragmentos urbanos que nós temos aqui em Rio Branco. Quem que poderia me ajudar nisso, hein? Horto Florestal, PZ. Horto Florestal, muito bem. O que mais? Parque Zoobotânico. Parque Zoobotânico, muito bem. E ali no Chico Mendes, ali também. PZ, né? Parque Chico Mendes. Parque Zoobotânico. Mas tem um fragmento que é tão importante, gente, eu moro quase dentro dele, né? Seria aquele lá, eu esqueci, a Luziane, onde é que a Peregrina mora? Caraca, é tão longe que eu nem sei. Ó, tem 2 fragmentos super importantes dentro da cidade de Rio Branco, tá? Anotem isso aí. O do Igarapé São Francisco, tá? Tem vários fragmentos ao longo do Igarapé, e do Igarapé Dias Martins, esse Igarapé que passa aí atrás do Parque Zoobotânico, da universidade aí, né? Ele começa na zona rural, vem até desaguar no Rio Acre. E ao longo dele tem vários fragmentos, né? E então a nossa ecologia da Amazônia está destacando algumas coisas do Acre, de Rio Branco, né, da importância.
E se vocês fizerem uma fotografia aérea do Acre, né, ou de alguns lugares do Acre, vocês vão ver que está cheio de fragmento, né? Então, por isso que a gente pautou o tema fragmento de habitat, né? Para que a gente pudesse fazer uma discussão sobre ele, da importância desses fragmentos, né? E da gente conservar esses fragmentos, né? E até, se for o caso, da gente enriquecer esses fragmentos, quando eles são muito pobres, né? Recuperar. Ok, agora eu vou voltar para a Ayana e para a Laís, e a turma também pode ajudar, se for o caso. Eu queria que vocês falassem sobre as causas dos desmatamentos, o que é que está causando esse desmatamento na Amazônia, quais são as causas, e, entendo esse desmatamento, quais são as consequências, né, o que ele está causando. Então, fazer uma síntese agora da apresentação de vocês, tá? Então, a palavra está com o grupo. Quais são as principais Então, professor, as principais causas, né, causas? é essa questão da extração de madeira, da agricultura, as queimadas, a mineração, né, esse crescimento de pasto que eles têm feito, Então também vamos pegar, a impunidade Laís, de crimes ambientais. Laís, ó a pergunta. Hum. Quais são as principais causas do desmatamento? O que é que tem causado o desmatamento? Tá? Então vamos dar o foco aí. Agora já é a síntese, tá? Então, é isso que eu estou falando, esses Mas destaques que tem. você misturou providências que têm que ser tomadas, né, para poder conter o desmatamento, com as causas. Então, vamos ficar só nas causas. Uma das principais causas é o quê? São as práticas criminosas de exploração de terras, vamos dizer isso. Ou não, às vezes não são criminosas, né? Às vezes não são criminosas. Às vezes é. Não, mas Mas a maioria a implantação, principalmente de pastagens na Amazônia. Esse é um dos principais problemas, tá? Então, implantação de pastagens ou de agricultura, né? Esse é o problema vamos dizer assim, né? Que é para isso que o pessoal abre, né? A floresta, que a gente derruba a floresta para poder substituir a floresta por um ecossistema bastante simples, né? Bastante reduzido. Essa é a principal causa. Qual uma outra causa também que traz muita consequência e traz desmatamento? Abertura de Estrada. Então, quando você abre estrada, quando você abre ramal, quando você abre. Você está o quê? Você está desmatando. Né? E dali, gente, quando abre uma estrada, por exemplo, né, o que vem ao longo dessa estrada, né? O que vem ao longo dessa estrada são o quê? São invasões, né? Vão invadindo, o pessoal vai vendendo as terras, vai invadindo ali, vai criando assentamentos, etc, etc. Então, uma das causas também importantes do desmatamento é a implantação, então, de estradas, né? E com uma consequência vem a implantação de assentamento, né? Etc, etc. Uma terceira causa que a Laís acho que falou, a Ayana, não sei, é a questão do garimpo, né? Então, onde tem garimpo, gente, né? O pessoal vai comendo a floresta, né? Vai comendo a floresta. O que mais que a gente podia relacionar aí como causas do desmatamento? Então, nós já falamos, ó, plantação da pecuária, né? Nós falamos sobre as A extração da madeira também, professor. a extração da madeira. Muitas vezes se extrai a madeira de forma seletiva. Então, quando você desmata, quando você tem interesse na madeira, você vai, né, vai lá e tira, às vezes, você não desmata a floresta toda, mas você tira de forma seletiva aquelas madeiras que têm valor comercial. Então, você está causando ali uma degradação, né? Então, você tem o desmatamento, mas junto com o desmatamento também pode acontecer a tal da degradação. Isso quando o INPE, que vocês falaram bem do INPE aí, que mede o desmatamento, né, vai fazer a contabilidade, não aparece essa parte da degradação, mas isso está causando um efeito do ponto de vista ecológico, de equilíbrio daquela floresta, né? Então, o que mais, gente? O garimpo, que vocês já falaram, né? Tem mais um que é importante também. Tem a criação de pasto também. Isso, não falamos, foi o primeiro, esse aí é o mais importante, né? E Tem um que não acontece no Acre, mas que acontece na Amazônia, que ele também é bastante
significativo do ponto de vista de degradação da floresta, né, e também de desmatamento. Acontece desmatamento. Acontece em Rondônia, já aconteceu no Pará em grande quantidade, né? É o quê? Implantação das hidroelétricas. Elétrica. Implantação das hidroelétricas, né? Tem uma importância grande também. Tá, então vamos ficar com esses pontos aí. Se alguém lembrar mais algum, depois pode falar. Vamos agora para as consequências. Bom, então, desmatou, tá? E a gente sabe que a Amazônia está com quanto por cento mais ou menos? Garimpo, professor, também. O garimpo falamos do garimpo. Hein? Quanto por cento da Amazônia já está desmatado? Estou falando do Acre, estou falando da Amazônia. Como um todo. Em torno de quase 30%. Não, não chega a 20%, está em torno de 20%. E tem vários artigos, eu até ia trabalhar um artigo com vocês, depois não deu tempo, mas depois eu vou até passar para vocês futuramente lerem um artigo pequenininho. Professor, Ah, de acordo com os dados do INPE, corresponde a 17%. é isso mesmo, entre 17, precisa ver de quando que é esse dado do INPE, né? Hoje já estão falando em quase 20%, 18% a 20%, mais ou menos, tá? E depende muito também quando você fala em Amazônia, que entra Maranhão, entra Tocantins, né? Entra uma parte do Mato Grosso, ou você fala só da Amazônia, vamos dizer, florestal, né? Da região norte, né? E aí esses três estados, parte do Mato Grosso, inclusive, sai, né? Não é contabilidade. Então, depende de quando você contabiliza. Quando você contabiliza a Amazônia legal é uma coisa, quando você contabiliza a Amazônia florestal, é outro número. Professor, mas esses quase 20% só da Amazônia brasileira, né? Só estamos falando de Amazônia brasileira, tá? Estamos falando Tá, só e de a Amazônia. Amazônia como um todo. A Amazônia como um todo está mais desmatada. Está mais desmatada porque tem países aí que já estão com pouca floresta amazônica, né? Está em torno daí de quase, aí chega nos 30% que você está falando, né? Mas vamos ficar com a Amazônia brasileira, que é uma preocupação muito grande, a gente tem que se preocupar com tudo, mas a Amazônia brasileira é aproximadamente 20%, em torno de 18% a 20%. Esse 17% aí que você está falando, precisa ver o ano que está dando esse 17 aí, se está falando de Amazônia legal ou se está falando de Amazônia florestal, né? Tá? Ok? Tá. Então, vamos agora para as consequências. Quais são as consequências? Então, estão dizendo que 20% é o limite. Se passar de 20%, as consequências vão ser extremamente danosas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre 3 ou 4 consequências muito importantes. O primeiro que está acima de tudo e de todos é o aquecimento global, né, professor? Muito bom, o aquecimento global. Então, por quê? Quando você desmata, você está jogando o quê? Carbono na atmosfera, não é isso? Porque na sequência vem também as queimadas, né? Mas tem uma coisa importante do ponto de vista ecológico, tá? Que vamos dizer, a gente poderia classificar, e não vamos dar importância assim, de primeiro, segundo lugar, mas o dois, vamos dizer assim, né? Que tem a ver diretamente com o curso de biologia, tem a ver diretamente com a disciplina que a gente está dando. Que é o quê, gente? Não entendi, professor. A pergunta é, nós estamos falando das consequências, né? Uma das consequências mais importantes do ponto de vista ecológico. É a questão de A serviços perda da ecológicos. biodiversidade, não? Isso, perda da biodiversidade. E, em consequência, os serviços que essa biodiversidade fornece para a gente e que tem consequências diretas com o que a Ana falou, que é a questão do aquecimento global. Então, quando você tira a floresta, você tirou a vegetação, aquela história toda que nós vimos no artigo do Nobre, né, dos rios voadores, o que vai interferir diretamente, tá, no ciclo hidrológico, né, vai diminuir as chuvas, vai ter períodos mais secos, né, vai diminuir a fauna, né, e a flora, né, então pode até, algumas espécies podem ir até a extinção, né, então por isso que eles falam que esses 20% aí é o fator limitante, né. O que mais que tem, gente? Então nós falamos de três, né, de três consequências.
aquecimento global, vamos dizer que é uma consequência das consequências, né? Perda da biodiversidade, Degradação do solo. degradação do solo, muito bem, degradação do habitat em consequência do solo, porque o solo fica muito pobre, gente, ele já é um solo pobre, né? E quando você tira a floresta, aí vem a chuva, né, lixivia o solo, né, leva, né, os nutrientes e acaba causando uma série de problemas, né? O que mais? Perda da biodiversidade, degradação do solo, os problemas relacionados ao aquecimento global, né? E alteração do ciclo hidrológico, importante destacar, né? E os impactos sociais, gente? Não é também um das consequências? Porque, ó, se você está causando problema com as chuvas, se você está causando problema com a perda de espécies, né? Então, por exemplo, as populações que vivem, né, muitas vezes, por exemplo, do açaí, da seringueira, da castanheira, quando você tira essas espécies, você dá um impacto direto na vida dessas pessoas, né? Então, tem esse impacto, né? E o aquecimento que a gente já falou, né? A questão né? E isso vai levar à migração dessas populações, né? Poderá levar à migração dessas populações, né? Que já não tem mais condição de viver daqueles produtos que a floresta oferece, né? Então acaba saindo da floresta, indo para onde? Para as periferias da cidade e causando uma série de problemas, né? De sobrevida na cidade, né? Isso entra também a questão dos povos indígenas, né, professor? Que eles Sem vivem contar a diretamente questão. lá. Isso. O que tem os povos indígenas, Laís? Que com a questão do desmatamento, né, aí tem esses conflitos sociais entre eles, né, e também decorrente de muita violência também. Alguns são mortos, outros têm que sair Isso. em busca de outros espaços porque não tem mais como viver lá, né? Isso. Então, os conflitos, você lembrou bem. Uma das consequências, os conflitos, por exemplo, quando o Chico Mendes é assassinado, né, nós não podemos deixar de falar. O que o Chico Mendes estava fazendo? Ele estava defendendo a floresta em pé. Ele estava defendendo a floresta. Você falou dos índios, eu estou falando do seringueiro, né? A mesma coisa os índios, né? Quando eles estão lá defendendo o território deles, que basicamente é floresta, né? Eles estão defendendo o modo de vida deles, né? O Chico também defendia o modo de vida dos seringueiros, né? Que dependia daquela floresta para sobreviver, né? Então, na medida que você causa uma luta como aquela, que foram os empates, né? As consequências desses empates, né? A morte do Chico e de outros líderes, né? Não só aqui, né? A gente pode falar também da Amazônia como um todo, né? Aquela missionária, como é que é o nome dela, que morreu também lá no Pará, defendendo a floresta, defendendo o modo de vida desses povos, né? São consequências sociais, né? São impactos sociais que acontecem. Bem, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente encerra aqui. E eu queria parabenizar o grupo, que o grupo foi no horário, deu probleminha lá, mas resolveram o problema, apresentaram, foi uma boa apresentação, já elogiei, tá? Com isso eles tiram uma boa nota, né? E a participação deles foi muito boa, tá? Se a gente tivesse conversado antes, eu ia sugerir para vocês, falar, professor, vamos apresentar aquele vídeo complementando lá. Lógico, era importante vocês falarem sobre fragmentação, e vocês falaram bem, tá? Mas o vídeo vem e ele sedimenta os conceitos, né? É Ele, porque nós pensamos na questão do tempo de apresentação, né, professor? Que você disse que era hoje 20 minutos e tá tal. certo, tá certo, tá certo. Então a gente pôde inclusive apresentar o vídeo porque teve esse espaço aí do grupo que não se apresentou, né? Mas como esse tema é um dos temas mais importantes, né? Agora eu queria perguntar para vocês têm ideia quanto é que está desmatado o Acre? Outro dia nós falamos sobre isso, né? Hein? É o menos de todo, é 86, Hum, é isso mesmo. Em 86 tem desmatado quanto? 14. 14. Né? Então, nós estamos aí numa situação relativamente confortável, né? Se vocês entrarem lá no site do INPE, né? Eu até publiquei aí
no chat, depois eu vou mandar para vocês no... Vocês estão vendo aí, gente? Sabe quem é esse cara aí? Vocês estão vendo ou não? Projeção? Sim. 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 Ó. Então, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem um trabalho que é um trabalho magnânimo, as meninas falaram, que é de todo ano eles fazerem a avaliação de quanto foi desmatado. Esse trabalho é reconhecido mundialmente. E por incrível que pareça, nós temos um presidente que chegou até a demitir o presidente do INPE. Eu já ia falar isso, professor. Foi, vocês falaram isso, né? Na apresentação de vocês. Alguém aí falou, Né? O INPE né? presta atenção, o INPE dá os dados, mas só que tem que chegar primeiro no presidente para ele dizer, ai, vamos tirar mais um pouquinho aqui, que não pode falar que Cabular os foi. dados, né? Cabular os dados, Que né? ódio, ó. Bom, moral da história, né? Esse PRODES aqui, ele é famoso, ele é desde 1988. Eu conheci esse projeto, esse programa lá no INPE. Eu fui várias vezes no INPE, porque teve um problema com o nosso desmatamento, a leitura dos nossos dados. Eles não são perfeitos também, tá? Uma vez, contei para vocês já, eles leram como desmatamento uma área de floresta de bambu que tinha sido que passaram pelo ciclo de morte, né? Então eles leram lá e tal. Eu já contei essa história para vocês, acho que vocês estão lembrados, né? Mas é legal, quando vocês abrem essa página aqui, que eu até passei o link para vocês, olha o Acre, em quilômetros quadrados, quanto é que perde por ano, ó. Aqui tem desde 2004 até 2020, ó. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui ou não? Acre, ó. Tá projetado para vocês aí? Sim. Sim, tô vendo. Ó. Então, quando eu estou falando em 728 quilômetros quadrados, eu estou falando em quantos hectares? 728. Não, senhor. Bota mais um zero aí. 7.000. Mais um. 72.000? É 72 mil Mas hectares. o que tá tem 100 metros quadrados, não 1 quilômetro. É 100%. Um hectare é 100%. Tá? 100%. Um hectare é mais ou menos igual a um campo de futebol. Né? Sim, eu vi ali, quilômetro quadrado, tá ali, não. 2004, eu era o secretário de Meio Ambiente do Estado. Nós perdemos 72 mil hectares. Tá? Aí quando você vem aqui, que eu fui secretário de novo vários anos, ó, quando você vem aqui para 2011, olha 2011, eu fui secretário de 2011 até 2018. Olha que, como é que diminuiu esse negócio, gente, no Acre. Tá vendo? Ó, 25 mil, né, que seria 25 mil, 28 mil, 30 mil. Então, nesse período aqui, nós fomos diminuindo, nós conseguimos diminuir quase 70% no desmatamento do Acre, tá? Só que agora a gente está muito triste porque, ó, 2019 já não estávamos mais, tá? Então, 2018 já subiu um pouquinho, 4 mil, 2012, 25 mil hectares, 2016, 37 mil hectares, 2015, né? Então, esse período aqui, tá? Ele foi um período que a gente trabalhou muito em políticas públicas para diminuir, criar alternativas, principalmente para o pequeno, para que eles desmatassem o mínimo possível. Mas, ó, 2019 já começou, foi para 68 mil, ó. E 2020 tinha uma previsão, eu não sei quanto é que deu, mas foi mais ou menos isso, 65 mil. Né? Então, a gente está triste porque está aumentando o desmatamento de novo, né? Está indo para aqueles índices brutais lá do 2004, ó, 72 mil hectares. Gira a tabelinha, depois dá uma olhada nessa tabela com mais calma, aí tem para todos os estados, ó, tá? E tá aqui, ó, 11 mil quilômetros quadrados é o total da Amazônia, tá? E essa variação aqui que eu não sei explicar para você o que é, mas parece que é a variação do ano, tá? E então, esses 11 mil dá em torno de 1 milhão e 108 mil hectares, né? 1 milhão de hectares. Se a floresta amazônica tem 5 milhões de hectares, então 1 milhão de hectares é quase os 20%, né? Não é isso?
ou é em torno de 20%. Estão entendendo a conta que eu fiz ou não? Sim, Sim, professor. Ou tem 5 milhões de hectares. Então, se tem 1 milhão de hectares aqui, né, desmatado, né, então está em torno de quase 20%, um pouquinho mais de 20% por essas contas aqui, né, porque isso aqui deve ser a Amazônia Legal. É a Amazônia Legal, deve ser, não? Então, se vocês quiserem depois aprofundar um pouquinho o tema, tá aqui, tá? Não tô só dando a dica de que tem esse material aqui, PRODES. Esse PRODES aqui é o de 1999-20, tá? E que saiu em 20, né? Foi publicado em 20, isso aqui, ó. Tá aqui a data. 30/11/20, tá? 30/11/20. Então, provavelmente o 21 já vem mais atualizado. Bem, fechamos. Alguém queria fazer alguma pergunta? Alguém queria fazer alguma pergunta? Vai ganhar um picolé. Quem falar qual é o estado que mais está desmatado? Mato Grosso. Rondônia. Não. Rio de Janeiro. São Paulo. Não, gente, tô falando da Amazônia, pelo amor de Deus. Pará! Não, Rondônia não, senhor. Pará. Quem falou Pará ganhou o pirulito. Eu quero um picolé daqui bom, eu gosto, eu quero. Então ganhou. É Então, porque Pará, essa é a depois vem o Mato consideração. Grosso, ó, Pará, depois vem o Mato Grosso, depois vem Pará, Mato Grosso, depois vem Rondônia, tá? Depois vem, acho que é o Amazonas, se não me engano. Não, Mas a região norte eu acertei, que é a Rondônia. terceiro no E ranking. o Pará não é da região norte, não, né, doidinho? É, É barato também. Pará, Mato Grosso. Mas veja bem, ó, o Mato Grosso, ele tem uma parte grande, mais de metade do território, que é a Amazônia, tá? A outra parte é Pantanal, mas a parte significativa do território é a Amazônia, tá? Então, não dá para tirar, né? Eles põem o estado todo porque fica mais fácil de contabilizar. Bem, então com isso, gente, eu vou tirar essa apresentação aqui que eu passei para vocês, tá? Voltamos à nossa sala de aula, tá? Hoje nós estamos com uma plateia bonitinha aqui. Então, eu queria agradecer, né, a Laís. Laís, obrigado. Queria agradecer também a Iana. Elas se empenharam, estudaram, prepararam o tema, fizeram uma boa apresentação, tá? E fizeram um bom PowerPoint para apresentar o trabalho para vocês, né? E agora vocês vão fazer o resuminho, né? Fazer o relatório síntese da apresentação dela. Vocês podem também consultar, acrescentar coisas e tal, tá? Ok? Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa, a Laís e a Ana, para terminar? Ou alguém queria fazer alguma pergunta? Professor, Alguém foi perguntar. Fala, Laís. Professor, a gente tem que fazer o resumo e mandar para o senhor, do nosso trabalho? Até quando? Vocês já não fizeram o trabalho, gente? Por que vocês vão fazer resumo do trabalho que vocês fizeram? Não, ela não entendeu aquela parte do Word que o senhor falou que era para mandar a apresentação e em Word. Vocês têm que mandar a apresentação para mim. Tá escrito lá, gente. Não, sai. Querem mandar no PDF, tudo bem. Vocês fecham a apresentação. Mas vocês têm que mandar para mim o trabalho escrito em Word e PDF, se quiser, tá? Se não, manda só o Word, fica mais fácil de corrigir. E tem que mandar a apresentação também, as duas coisas. Essa apresentação em PowerPoint que vocês fizeram pode passar também para o PDF, não tem problema. Essa aí pode passar para o PDF, tá? Ok, professor. E tá gravado lá também. Então, ok. Isaac, você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria saber se a construção da ponte sobre o Rio Madeira, ela vai acelerar o processo de desmatamento aqui na Amazônia, aqui no Acre. Porque vai ter toda a questão do escoamento, maior escoamento e Eu acho que do ponto de vista do ecossistema, eu acho que não vai ter uma alteração tão significativa. Já teve alteração significativa que foi criar as barragens lá, né? Mas a ponte em si, não, ela vai poder não, facilitar. aquela questão da escoamento de madeira. Ah, sim, então, do ponto de vista social, né? Do ponto de vista, não tenha dúvida que vai facilitar muito saída de madeira e tal. Mas eles saíam com as madeiras, viu, Isaac? Eles saíam com as madeiras mesmo quando não tinha ponte, entendeu? Né? Então a alteração não vai ser tão significativa assim, não. E, aliás, sabe o que eles faziam? Professor, Espera aí um pouquinho, João. Sabe o que eles faziam?
que eu cheguei a pegar e multar gente fazendo isso, né? Eles simplesmente, tá, pegavam o documento que o Acre emitia, né, para transporte de madeira, eles tiravam a madeira lá do lado de Rondônia, ou ali do Amazonas, aquela região ali da fronteira, e esquentavam com o documento do Acre, entendeu? Então, rapaz, esse povo é terrível, viu? Terrível. Fala, João. João? Professor, o que eu queria saber não é do trabalho, não, é sobre outra coisa. Posso perguntar? O que você queria saber de outra coisa? É sobre a nota da prova, professor. A É nota da que. prova eu escrevi lá que eu vou atender vocês depois que terminar o seminário. Então, o seminário não terminou ainda. Eu falei isso várias vezes, gente. Tá? Depois que terminar Ah, o tá. Porque seminário. o senhor tinha falado que é a nota final, né? Eu pensei que não ia mudar mais. Não, aquilo ali é só um rascunhão, gente. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa para mudar. Né? Pode ser que tenha tido algum erro do professor, ou que possa ter um erro de vocês também, que pode até diminuir mais a nota, sei lá, entendeu? O professor não foi muito. Não, é porque eu ia perguntar só uma coisa. É porque Mas eu não vou eu queria responder saber quando é que agora, vai João. os Eu tenho que trabalhos, passar. só isso. João, nós temos que passar para a segunda apresentação. Tá bom, tá bom. A segunda apresentação, que seria Tá. a sobre queimadas, tá, João? Daqui a pouco eu falo contigo. A segunda apresentação, que seria sobre queimadas e incêndios florestais e mudanças climáticas, tá? Ficou para a próxima aula, tá? Teve problemas aí com o grupo. Então, nós vamos passar para a terceira, que seria a terceira apresentação, tá? Que é recuperação de áreas degradadas e sistemas agroflorestais, que vai ser feita pela Gabi, né, Gabi? Gabi seria pela Gabi e pelo. Gabi, você tá aí, Gabi? Ou a Gabi fugiu? Cadê a Gabi? Gabi? Gabriela? Estou aqui, professor. Vira Gama. Então, seria a Gabi e o Pedro Henrique, né, Gabi? É isso? É, só que eu vou apresentar sozinha, ele não está Você vai presente, não. apresentar sozinho, então tá bom. Então, manda brasa. Então vamos iniciar. Peraí, Gabi, eu vou te apresentar. A hora que tiver a coisa, já vou ligar aqui a gravação para gravar também a sua, tá? Uhum. Tá aparecendo aí para todo mundo? Que beleza, apareceu. Põe tela, você pôs tela cheia? Vou colocar. Tá. Pronto. Bem, no nosso segundo dia de seminário em Ecologia da Amazônia, temas em Ecologia da Amazônia, nós vamos agora para o tema, que é a recuperação de áreas degradadas e sistemas agroflorestais. Né? Então, dentro do processo de recuperação de áreas degradadas, nós vamos falar sobre sistemas agroflorestais. Então, quem ficou encarregado de preparar e apresentar foi a Gabriele de Oliveira Gama e o Pedro Henrique. Então, eu passo a palavra para a Gabriele, né, para que ela possa, então, iniciar a apresentação. Ok, Gabriele? Ok, professor. Bom dia, turma. Então, né, meu nome é Gabriele, como o professor já havia falado. Hoje eu vou falar para vocês sobre recuperação de áreas degradadas, né, através de sistemas agroflorestais. Bom, há uma tendência, né, muito forte para mudanças a respeito na forma do uso da terra, né, com a utilização principalmente de sistemas produtivos sustentáveis, que eles considerem não somente a produtividade, mas também aspectos socioeconômicos e ambientais. É aí que entra, né, a questão dos sistemas agroflorestais, ou SAFs, que são alternativas sustentáveis para aumentar os níveis de produção agrícola, animal e também florestal. Nesses sistemas, né, as árvores e os arbustos, eles são cultivados de forma interativa, com os cultivos agrícolas, as pastagens e também os animais. Tanto que tem 3 tipos, né, de sistemas agroflorestais, que são os silvoagrícolas, que são constituídos somente de árvores e arbustos, né,
juntamente com as culturas agrícolas, os silvipastoris, que são cultivos de árvores ou arbustos com pastagens e animais, e os agrosilvipastoris, né, que são cultivos de árvores e arbustos com as culturas agrícolas, as pastagens e os animais. Gabi, Gabi, repete para mim os 3 tipos, então. É importante a gente prestar atenção nisso, para que ela está falando. São os 3 tipos de sistemas agroflorestais, não é isso? Isso. O primeiro são os silvagrícolas, que eles são constituídos de árvores e arbustos com as culturas agrícolas somente, né? O segundo é os silvipastores, que são os cultivos de árvores com pastagens e animais. Ou seja, tem ali... silvipastoris, viu? Isso. Silvipastoris, tá? Uhum. Tá, tem o agrosilvipastoris, né, que são os cultivos de árvores e arbustos com essas culturas agrícolas, as pastagens e os animais. Ou seja, os 3, né, em conjunto, tanto as pastagens quanto as culturas agrícolas e os animais. Bom, esses sistemas agroflorestais, né, eles têm o objetivo de criar diferentes estratos vegetais. Eles procuram, né, imitar um bosque natural, né, onde as árvores e os arbustos, eles têm uma influência ali no processo de ciclagem dos nutrientes e há um melhor aproveitamento da energia solar. E isso, né, garante, uma chave, né, para a estabilização do sistema. Gabi, Sim. Desculpa interromper, mas o teu slide não está passando aqui para nós. Não tá? Não, tá ainda na tela de apresentação, no primeiro slide, de recuperação de áreas. Agora foi. Porque eu acho que quando coloca em modo apresentação, ele não entra aqui para nós no modo apresentação, ele fica no modo sem ser a apresentação. Tá, eu vou mudar aqui o modo. Eu tô... Professor, o áudio está desligado. Tá, obrigado aí pela observação. Eu acho que eu cheguei a falar alguma coisa, mas como o áudio estava desligado, né, eu não insisti. Mas, que bom, obrigado Tá aí pela passando aí observação. agora? Tá. Tá perfeito, agora tá apresentando. Isso. Aí você Certo. começa de novo bem rapidinho, né, porque você falou sobre essas coisas e foi passando, né, tá? E tá muito bom os slides de vocês. Tá, ok. Aqui na parte da... Professor, por favor, desativa o áudio. Aqui na introdução, né, como eu havia falado a respeito dos sistemas agroflorestais, né, o que eles são. Aqui é uma imagem, né, para vocês observarem como é que esse sistema funciona, né. Aqui nós temos o cultivo, né, e aqui ao redor nós temos, né, a presença das árvores, né. No Brasil, né, esses sistemas agroflorestais, eles são de grande aplicabilidade, né, tanto na atividade agrícola quanto pecuária. E eles respondem, né, em parte, à questão do desmatamento e também à degradação de diferentes ecossistemas. Neles, né, há um melhor aproveitamento de diferentes estratos da vegetação, há também a melhor diversificação da produção dos da terra e também da mão de obra, né? E eles também são eficientes reservatórios de gás carbônico e ajudam também na recuperação de solos marginais, né? Aqui nós temos dentre as vantagens, né, algumas coisas que eu já tinha falado, né? O aproveitamento mais eficiente dos recursos, reciclagem dos nutrientes, em relação à umidade também do solo, a regulação da temperatura e também a proteção contra a erosão e lixiviação, né? A respeito dessa temperatura, a presença, né, dessas árvores nesses sistemas, elas contribuem para regular essa temperatura do ar, né? O que vai reduzir a variação dela ao longo do dia e, consequentemente, vai tornar esse ambiente mais estável, que vai trazer benefícios, né, tanto para as plantas quanto para os animais ali presentes, né? A respeito da temperatura do solo, ali nesses sistemas, né, há um microclima, né,
onde as árvores elas fazem um papel de um balanço hídrico do solo, né, que vão contribuir para a elevação da umidade disponível para as plantas, né, e quanto maior essa taxa de umidade, né, maior vai ser, vai favorecer, né, a atividade microbiana e, consequentemente, também, né, a fixação de nitrogênio. Bom, esses sistemas, né, como já foi falado, né, um dos objetivos dele também é se tornar parecido, né, com o ambiente natural. É como se estivesse fazendo uma imitação em relação ao interior da floresta. E ele traz também maior equilíbrio biológico, né, e reduz os problemas fitossanitários. Em relação, né, à recuperação das áreas degradadas, né, que é o principal enfoque, né, desse trabalho, ele ajuda na recuperação de áreas desmatadas e degradadas pela derrubada e queima de árvores, também de áreas que sofreram erosão pela água das chuvas, de áreas secas, de baixa fertilidade, também degradadas por outros tipos, né, de paisagens. As árvores, né, elas têm um papel ali naqueles sistemas de influenciar na quantidade e na disponibilidade de nutrientes, né, através do acréscimo de nitrogênio, como eu já havia falado, né. Mas também, né, essa forma, né, esse sistema, ele pode também trazer desvantagem, né, porque pode ali haver uma competição, né, em relação àquelas plantas, né, tanto em relação a nutrientes quanto a água também. Bom, dentre as diferentes, né, conferências ambientais que existiram a respeito dessa questão da degradação, né, houve a conferência de Estocolmo, né, que aconteceu lá em 1972, foi a primeira conferência, né, mundial a respeito dessas questões, né, da degradação ambiental. A partir dela, né, que surgiram as políticas de gerenciamento ambiental que envolveram o engajamento dos estados, né, na tentativa de diminuir os impactos ambientais negativos. Neles, né, nessa conferência, teve presente 113 países. Teve também a Eco 92, né, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, que reuniu 172 países, né, e nessa reunião, né, foram retomados os postos abordados, né, lá em Estocolmo, né, e reconheceu que os problemas antes que eram somente locais, eles agora eram de âmbitos globais. Aconteceu também o protocolo de Kyoto, né, que ele teve por objetivo a redução da concentração de gases de estufa, né, de efeito estufa na atmosfera, e foi um compromisso que aconteceu, né, com todos os países. Na Rio+20, né, ou cúpula de Jonas... Só um detalhe. O que o protocolo de Kyoto tem a ver com a palestra, né, com o seu tema? É porque lá no protocolo de Kyoto, eles assumiram um compromisso de recuperar aquelas áreas degradadas, ou seja, de plantar florestas. Então, por isso que tem a ver diretamente com o seu tema, tá? Então, o protocolo de Kyoto, ele teve essa importância, né, fundamental, porque como já estava um processo de degradação muito forte, né, das florestas, então o protocolo de Kyoto veio em 97, hein, gente? Faz tempo já, né? Já faz 30 anos. Ele veio para falar, olha, precisa começar a recompor as florestas, né? Ok, continua. Certo. Em seguida, né, também teve a Rio+20, aconteceu Rio+10, né, que aconteceu, ou Cúpula de Joanesburgo, que aconteceu em 2002, lá na África do Sul, né, teve como principal pauta, né, a preservação do meio ambiente e também a respeito da pobreza, né. Nesse evento ocorreu a Declaração de Joanesburgo, né, que ali nesse documento demonstrava a necessidade de proteger a biodiversidade. E também foram retornados compromissos, né, que haviam sido feitos ali na Eco 92.
E na Rio +20, né, que aconteceu recentemente, né, no Rio de Janeiro, ela reuniu 193 países, né? Foram retomadas questões debatidas desde Rio Aninha, 92. tem um erro aqui, ó. Não é 2021, é Sim, é 2012. 2012. Sim, 2012, anotem aí, 2012. Depois você corrige, tá? Tá, ok. Então, houve, né, a retomada dessas questões, né, debatidas desde Rio 92, e também um reforço do compromisso do Estado, né, com a sustentabilidade, com um questionamento, né, qual o futuro que queremos. E a partir desse questionamento, né, surgiu o documento Futuro que Queremos. Uma das pautas, né, desse documento era a questão da erradicação, né, da pobreza. Teve também, né, o Acordo de Paris, que nesse acordo, né, o Brasil ele se comprometeu a reduzir, né, os gases de efeito estufa e também restaurar 12 milhões de áreas, né, degradadas, né, pelo desmatamento. Então, é por isso. Volta um pouquinho. Isso. Posso fazer um comentáriozinho aqui? Pode. Tá? Então, ó, eu participei da Rio +20, tá? Participei presencialmente, estive lá. E também participei dessa COP21, né? Veja bem, COP21 porque já era a 21ª COP, Encontro das Partes, Encontro dos Países, para discutir essa questão das mudanças climáticas globais, né? Deixa ele, tá? Senão o tio Ed aqui não consegue enxergar direito, né? É que estava estava na tela cheia. Então, o comentário que eu queria fazer para vocês é que todos esses encontros, né, que vieram desaguar aqui no encontro de Paris, né, chamada COP21, que é o Encontro das Partes, que tinha mais de 190 países, né, foi em 2015 agora, tá vendo? Né, aqui 2012, ela corrigiu aqui, 2012, beleza. Gostei, Gabi, você é muito ágil. Então, esses encontros, né, eles estavam justamente fazendo o quê? Uma discussão que é importantíssima. Por isso que foi muito importante, eu quis colocar essa questão, que bom que a Gabi teve essa presença de espírito de fazer essa linha do tempo aí, né, de falar um pouquinho sobre a importância. Então, ela está tratando do tema recuperação de áreas degradadas. Áreas degradadas é porque foram degradadas, porque foi tirada a floresta, né? Mas lógico que esses encontros não cuidavam só da questão da recuperação das áreas degradadas, cuidavam também da conservação da floresta, né? De frear o desmatamento e conservar o que nós temos de floresta ainda, porque é o futuro da humanidade, gente. Nós estamos aqui na Amazônia, estamos no Acre, né? Então nós estamos falando do futuro, né? Do Acre, da Amazônia e do planeta. Porque se a gente continuar nesse processo de degradação, de poluição, né? A quantidade de gente que hoje habita, alguém tem ideia de quantas bilhões de pessoas habitam a Terra hoje? Qual é a população mundial? 8 bilhões. Entre 8 e 10 bilhões, né, gente? Então, é muita gente consumindo todo dia, né? Todo dia as pessoas comem, né? Bebem, trabalham, né? Dormem, acordam, né? Geram resíduos, né? E o planeta, ele é finito, né? Nós não temos mais outro planeta para ir, né? Então, o processo industrial, ele causou vários problemas, né? O processo de degradação das florestas, vários problemas ambientais, né? E hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo. A síntese é essa. Hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Então, que bom que a Gabi trouxe, né, esse tema para dentro da nossa conversa, né? Que é a realização dos encontros dos líderes dos países, né, todo mundo, para a gente discutir essas questões, né? Principalmente a degradação do meio ambiente, a poluição do meio ambiente, né? E como é que a gente tem que fazer para, primeiro, parar o processo, frear o processo, e dois, como é que nós podemos recuperar, né? Então, parar, conservar as nossas florestas, então tem que ter políticas públicas para isso, e, ao mesmo tempo, o protocolo de Kyoto ele foi muito
é interessante porque ele trouxe essa pauta, né, da recuperação. Né? Num momento já tinham detectado que o mundo inteiro, né, países, e a Amazônia estava avançando muito, veja bem, 97, né, nessa degradação das florestas, na desmatamento, né, que nós falamos no nosso primeiro seminário. Então, em linhas gerais, era isso o comentário que eu queria fazer, e falar para vocês que foi muito bom beber um vinhozinho lá em Paris, viu? A respeito desse Acordo de Paris, né, o governo, no caso, naquela palestra que o senhor passou, né, em um dos materiais, a palestrante falou, né, que no governo do Temer ele ameaçou sair desse acordo. Só que isso não ficaria, né, Foi o bem para o Temer, Brasil não em foi o Temer. relação. Quem saiu do acordo foi os Estados Unidos. Depois, quem ameaçou sair foi o Jair Bolsonaro, não foi o Temer. Temer não, tinha uma equipe lá que trabalhava nisso, viu? Na palestra ela fala isso, professor, no material que o senhor Então disponibilizou. ela errou. Se ela falou isso, ela falou uma coisa errada lá, foi uma confusão que ela fez, tá? Mas foi Certo. o Jair que quis sair desse negócio aí. A pressão foi tanta que ele acabou ficando. Mas o Trump saiu. Tanto é que o Biden agora, vocês até fizeram um trabalho sobre isso, o Biden fez o quê? O Biden reuniu 40 líderes mundiais, né, para comunicar que ele estava voltando para o Acordo de Paris. A primeira providência que ele tomou no primeiro dia de mandato dele foi voltar para o Acordo de Paris, né, dada a importância que esse acordo tem para a sobrevivência da humanidade, né, no nosso planeta. Pode continuar. Desculpa. Certo. O Brasil voltou, né, afirmou, né, com esse Acordo de Paris por conta, né, tanto da pressão dos agricultores, né, porque isso não ficaria bem no cenário global, né, para o Brasil, porque enquanto os outros países ali estavam seguindo, né, esse acordo, se o Brasil não seguisse, então não ficaria muito bom para a exportação, né, na agricultura. Então, a respeito, né, dos sistemas agroflorestais, né, eles trazem uma melhoria tanto para o meio ambiente quanto para o aproveitamento dos recursos. Eles também auxiliam, né, nos ciclos biogeoquímicos, como havia falado ali na fixação do nitrogênio, e também no controle de populações de pragas. E eles também ajudam na fertilidade do solo, né, em relação àquela umidade, né, porque também há maior disponibilidade de sombreamento, e evita também o uso indevido de componentes, né, que possam ali prejudicar o meio ambiente. Aqui as referências. É isso. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou gostaria de fazer alguma pergunta da turma? Participação também vale pontinho, tá, gente? Enquanto isso, você, Gabi, fica pensando em como é que você faz uma síntese do teu trabalho. O que é esse teu trabalho, hein? Por que ele está aí numa disciplina de ecologia da Amazônia? Entendeu? Uhum. Sempre é importante que vocês consigam fazer essa síntese e explicar um pouquinho por que o trabalho está contextualizado numa disciplina de ecologia da Amazônia. Alguém tem alguma pergunta? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse tema? Recuperação de áreas degradadas, SAFs, sistemas agroflorestais? Quem já tinha ouvido falar sobre esse tema? Eu nunca ouvi falar. Olha aí, tá vendo? Importante. Eu já tinha ouvido falar sobre recuperação de áreas degradadas, mas não sobre especificamente esse tema aí. Uhum. O pessoal sempre fala sobre plantar eucalipto. Eu sempre tinha ouvido falar. Exatamente o que o Luizinho falou. Isso, especificamente do tema não, mas o termo já, né? Uhum. Não assim nessa abordagem que a Gabi fez. Então, é importante a gente notar que os sistemas agroflorestais, eles foram criados, foram desenvolvidos, tem muitos estudos, né, para recuperar áreas degradadas, principalmente do pequeno produtor, né, para é um sistema que ele imita mais ou menos a floresta. Lógico que para imitar a floresta teria que ter mais componentes, né, mas ele pelo menos coloca alguns elementos, né, da floresta num sistema produtivo. E ele foi muito incentivado para o pequeno produtor.
se você for aqui na divisa entre o Acre e Rondônia, né, que até esse pedacinho era para ser do Acre, né, ali em Nova Califórnia, e qual é o nome da outra cidade ali? Nova Califórnia e essa divisa, quando a gente está indo, que a gente passa a ponte, a ponte já é lá, né? Não, tem um nome de uma cidadezinha ali, duas cidades, que uma delas é essa que eu falei, outra não lembro agora. Bom, lá tem o projeto RECA. Já viram falar do projeto RECA? RECA é consórcio, né? Não lembro agora também os detalhes do nome, mas é um sistema florestal que eles montaram lá. Então lá você tem pupunha, você tem castanha plantado, você tem, ou seja, espécies que têm apelo de mercado, né? Acho que tem açaí, se eu não me engano, também. Sei que são 4 espécies que eles têm plantado lá, e eles imitaram mais ou menos a floresta plantando isso, né, com cultivos anuais, por exemplo, né, de macaxeira. Você precisa ter muito cuidado com o que você vai combinar nesses sistemas agroflorestais, né, mas são pequenos produtores rurais, né, que hoje, ainda hoje, sobrevivem, né, e no Acre tem vários exemplos, tá, da renda desses plantios que eles fizeram, né. Grande mesmo que eu conheço, tem um ou outro, aqui no Acre tem um grande com açaí, mas é mais açaí, né, não está consorciado. O tchan da história do SAFES é que tem um consórcio, né, de várias espécies e espécies produtivas, né. Tem um lá em Chapuri também que eu conheço, que é muito interessante, tem 4 ou 5 espécies, né, e agora com o advento do Cadastro Ambiental Rural e do PRA, né, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, né, PRA, eles incentivaram muito a adoção dos SAFs, né, e então é isso. Nós sabemos que a população de pequenos produtores, só no Acre, por exemplo, nós temos em torno de 40 mil famílias, pouco mais talvez, hoje, né, e todo esse pessoal está plantando para comercializar, para comer, né, e que bom se eles podem fazer uma plantação mais sustentável, né, em vez de plantar, como ela falou aí, o eucalipto, né, que é uma única espécie, monocultura, né, então você fazer um consórcio de várias culturas, né, que pode resultar, né, uma boa produção para comercialização, inclusive, etc, etc. Tá? Então, geralmente o pessoal consorcia fruteiras com espécies arbóreas, né, de madeira de lei e tal, demora um pouco mais, é um plantio que demora para, né, mais tempo do que um plantio, vamos dizer assim, de culturas anuais, né, mas que é importante. Então, eu vou voltar, depois desse comentário, eu vou voltar para Gabi, né, para que ela possa, então, fazer as considerações finais dela, fazer a síntese. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também. Antes dela falar, alguém tem alguma pergunta? Tá. Então, Gabi, você está com a palavra, para você poder finalizar, então, a tua apresentação. Parabéns, boa tua apresentação, gostei demais. Os slides estavam muito bonitinhos, né, bem feitos, bem trabalhados, né, até brinquei para vocês mesmo que fizeram, né? Mas eu sei que vocês trabalharam forte. Pena que o menino não veio para te ajudar na apresentação, né, o Pedro Henrique, né, né? Sim. Mas ele vai ficar Mas ele ajudou em outras partes do trabalho também, professor. Mas ele devia botar a cara a tapa hoje aí, né, também, né, brincando, né, colocar a cara a tapa, ele devia ter vindo. Então, a palavra está contigo, Gabi, para você poder fazer, né, o seu encerramento. Certo. O senhor perguntou, né, por que estudar esse sistema agroflorestal nessa matéria, na ecologia da Amazônia? Porque ela é uma forma sustentável, né, de sistema de produção, né, e que contribui, né, para a diminuição do desmatamento. Porque ao invés, né, quando se cria ali um sistema agrícola, geralmente eles desmatam tudo, né, e nesse sistema a preservação dessas árvores, né, que contribui tanto com a ciclagem dos nutrientes, quanto o sombreamento, também evita a lixiviação do solo,
Então, é uma forma sustentável que evita, né, tanto o desmatamento quanto as queimadas também. Muito bem, Gabi. E só acrescentaria na tua resposta a questão da recuperação, o principal ponto, né, que é recuperar a área, né, que está degradada, com espécies regionais de preferência, né, preferencialmente, né, e que pode ter até animais, né, tem sistemas que comportam animais, né, e que, do ponto de vista, né, do sistema em si, ele imita a floresta. Então, se ele imita a floresta, então ele vai tender a um equilíbrio, né, do ponto de vista dos vários componentes, né, que tem uma floresta, do ponto de vista da absorção dos nutrientes, como você colocou, da recuperação do solo, né, da composição, né, que tem que ser uma composição amigável, né, das diferentes espécies, né, que vão fazer parte do sistema, né, e é uma coisa que vem beneficiar também do ponto de vista social, vem beneficiar o pequeno produtor, né, então se ela for bem feita e for, né, bem conduzida, né, porque tem a condução também, né, porque tem que fazer as manutenções anuais, essa coisa toda, né. Então tá bom, mais alguma coisa? Gostei da tua apresentação, viu? Acho que é isso, professor. É Se isso? ninguém tiver nenhuma pergunta, alguma dúvida sobre. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? E Veranda, que ficou até agora sem falar um ai. O Lion também não falou um ai até agora. A Maria Luziane também não falou um ai até agora. E Eu Tia. falo, professor. Ah, você só falou oi. Oi, tchau. Agora o Isaac é bom, porque o Isaac participa mesmo. O Isaac não dá folga. Faz perguntas boas, inteligentes. É porque eu sou tão inteligente que nem dúvida eu tenho, tá vendo? É, né? Tá bom. Vou registrar essa no meu caderninho, tá? Bem, então, gente, kkk, né, Isaac? Deixa eu então agora falar uma coisa para vocês, tá? Nós estamos encerrando hoje, né, a nossa segundo dia, né, eu vou parar a gravação agora e vou dar tchau para todo mundo, tá? Mas eu quero continuar conversando com vocês, tá? Então encerramos hoje nosso segundo dia do seminário em temas de ecologia da Amazônia e com duas apresentações muito boas, que foi a apresentação sobre desmatamento e fragmentação de habitat e a segunda que foi sobre recuperação de áreas degradadas e a relação direta com sistemas agroflorestais. Então, vou finalizar. Muito obrigado a todos.